Boa noite, boa noite. Estamos aqui novamente ao som de Coisas Bonitas de Sara Tavares. Enquanto as pessoas vão chegando aqui, digo para vocês que estão assistindo agora ou depois, essa live tem um tema de responsabilidade jurídica na palhaçaria hospitalar. E a nossa convidada de hoje é a nossa diretora jurídica, Denise Rocha. Sem ela, posso dizer para vocês que a gente estaria bem ruim. É ela que nos ajuda a organizar algumas pendências e algumas urgências advocatícias, vamos dizer assim, dentro de uma associação. E é um tema que a gente pretende compartilhar de forma despretensiosa, contar os nossos sucessos e insucessos, para quem saiba possa ajudar alguém com relação a esse tema, os grupos, né, no caso, os grupos que atuam com isso, que atuam com a palhaçaria e que já são constituídos juridicamente ou que pretendem se constituir. A gente vai trazer algumas experiências nossas aqui. Beleza? Enquanto isso, para você que está aí, pega esse aviãozinho aqui embaixo, se você puder convidar algumas pessoas para participar com a gente desse momento. Lembrando também que essa live vai ficar gravada. E algo muito importante aqui novamente, que nós não temos a pretensão de dizer nenhuma verdade, nem mentira também. Mas nós não somos detentores de toda plena e concebida verdade desse e de outros temas. Até porque a gente reconhece que existem muitos outros grupos aí nacionalmente muito bons, muito melhores e com muito mais experiência que a gente. Então a ideia é a gente compartilhar mesmo, tá bom? Tô com cara de quarentena novamente, tá frio em Curitiba. Estou tomando meu chá com a caneca do nariz. Segurem as suas canecas aí. Enquanto isso eu vou dar um oi aqui para vocês. A Denise já está por aqui. Não sei se vocês notaram, mas as nossas últimas lives agora são todas representadas por grandes mulheres, potências gigantes dentro do nariz e fora também. A gente tem algumas surpresas aí para mais adiante, para alguns dias. Inclusive o nosso curso online que a gente está fazendo é conduzido por uma mulher, então a gente tem o privilégio de ter essas mulheres perto da gente. Eu tenho esse privilégio também de ter isso dentro do nariz hoje. Mulheres que pensam grande, de forma estratégica, inteligente e inspiradora. Coloca um coraçãozinho aqui, já que a gente está falando em mulher. Mande coração para elas. Eu não sou marqueteira, mas dizem que essas coisas de mandar coração, mandar aviãozinho faz com que a live suba em evidência. Eu não estou preocupado com isso, mas é o conteúdo que me importa. Mas se tem um coração aí, pega o dedinho, não tá fazendo nada e clica aí. Beleza? Lenita, seja muito bem-vinda. Arerê fez a live com a gente sobre fotografia dentro da palhaçaria hospitalar. Rosemary, Lívia, Vivalda de novo tá por aqui. Júnior Bertin, o Edu do Nariz, a Sayão de novo, olha só. Alisson Poletti. Ó, se entrar e sair não vale, hein? Ó, os Barbacas. Galera, esse coletivo é muito legal, tá? Se vocês tiverem a oportunidade, conheçam esse coletivo. São amigos nossos aqui de Curitiba. Os Barbacas. São maravilhosos e engraçadíssimos. Coisas da Karina. A Karina tá aqui. Nossa intérprete de Libras do curso online de palhaço. Explodindo Coração. Felipe MVDs. Explode Coração. Poliana. Estudando. Vamos lá, galera. Eu sou esse cara extremamente simpático hoje para falar sobre coisas extremamente quer falar burocráticas. Trago a Denise, então vou chamar ela aqui. Caso vocês tenham dúvidas, Alan César Soares, eu falo seu nome, meu lindo. Esse cara é maravilhoso, grande parceiro. Ele segura o mundo no queixo, galera. Além do mundo, escadas, carro,
Tudo que você imaginar, ele coloca no queixo. Comigo, né? Depois eu edito, Alan. Prometo. Eu vou chamar a Denise. Dei um oi pra ela quando ela chegar. Denise, manda mais uma mensagem aí que fica mais fácil pra mim te convidar aqui. Peguem caneta, papel, se quiser anotar. Se não quiser pegar caneta e papel também, fique tranquilo. É só um bate-papo. Beleza? Denise, está por aí? Me dê um oi. Cadê você? Helenice chegou aqui também. Lorenco, Tarsila. A Tarsila tá por aqui também. Tarsila, sei quem é você. Você nos acompanha há bastante tempo. Cadê? Denise. Vamos lá. Denise, aqui. É extremamente competente. E eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com ela. Olá, Denise. Oi, tudo bem? Olá, Denise. Tudo bom? Olha a minha cara de quarentena. Sua cara de quarentena. Galera, essa é a única pessoa que eu conheço que aparece numa live desse jeito, toda produzida, com o cabelo ondulado, com as unhas feitas pela minha esposa, esmaltação em gel. Olha só, propaganda da Jéssica Santana Nails, é isso aí. Não largo mais. Dê, muito boa noite, muito obrigado por estar aqui. Boa noite. Por ser minha parceira de trabalho, de loucura, de tantas outras coisas aí dentro do nariz. A mulher do não. A mulher do não, me fala não o tempo todo. Para quem não sabe, do Nariz Solidário, essa é a pessoa que me fala não o tempo todo. Pois é, gente, é importante ter pessoas como a Denise no grupo, tá? E, Dê, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Hoje o nosso papo é sobre a responsabilidade jurídica dentro de... nesse recorte que é dentro da palhaçaria hospitalar, mas a gente sabe que é para as organizações da sociedade civil, mas a gente tem uma especificidade que é a palhaçaria hospitalar, que tem alguns gatilhos e tal. Mas fala de você, quem você é, mais ou menos como que você chegou no nariz, e a gente conta a nossa história triste e a feliz também. Então, boa noite para todos. O que eu faço da vida? Eu faço de tudo um pouquinho, ó. Também estou aqui com a minha canequinha. Eu sou formada já desde 2013 e trabalho com o direito já desde 2015. E desde a faculdade eu queria prestar serviços voluntários, mas não sabia como nem por onde começar. Aí foi então que eu vi uma publicação no Facebook do Nariz Solidário e eu comecei a procurar mais sobre a associação. Vi, o que me chamou muita atenção, vi que já era uma associação bem organizada e despertou a minha vontade de começar a trabalhar com vocês, com a associação, nessa época. Foi daí que a gente conversou. O Edu me falou não. E ela me dá o troco sempre agora, né? Porque eu fui o primeiro não dela, e aí agora ela me dá os nãos o tempo todo, né? Aí no início o Edu, não, a gente vai conversando, e um dia deu certo, ele veio, me procurou. Foi uma conversa muito difícil que eu tive com você, viu, Eduardo? Meu Deus, estou no meu divã em plena live, gente. Que ótimo. Desabafa, Denise. Vou chorar agora. A nossa conversa foi muito, muito boa, muito séria, e eu te achei e achei a Jéssica, pessoas muito sérias, muito comprometidas, inclusive com a causa de vocês. E me fez ter mais vontade ainda de entrar na associação. Aí no domingo, quando você me ligou dizendo, olha, você tá dentro, nossa, para mim foi uma alegria imensa e eu sou imensamente grata por essa oportunidade. Para quem não sabe, pessoal, é assim, quando você... A gente tem um processo seletivo do nariz, né? Que dura um bom tempo, né? Quase um ano aí, mas também existem algumas parcerias que a gente realiza de forma estratégica, que
que são posições que você tem que tomar muito cuidado para você trazer para dentro da tua organização, seja ela constituída ou não, porque isso implica lá na frente em muitas coisas darem certo ou darem errado, né? Então, pro gestor de uma organização ter alguém na posição de advogado, advogada dentro do grupo, primeiro que você precisa entender um pouco sobre esse assunto e você tem que ser extremamente profissional, porque se for um bom profissional como é a Denise, a gente consegue chegar onde o nariz está hoje, né? Que hoje é a nossa diretora desse assunto, ela cuida disso. Agora, se for um profissional ruim, ele sabe muito mais coisas do que você sobre a organização, sobre responsabilidade jurídica, e você pode ter alguns problemas, né? Então, eu fui muito sério, né, com ela, né? Ela veio com essa vontade de querer fazer algo social. Eu falei, olha, gostei de você, mas aqui a gente tem algumas questões, eu preciso entender o teu propósito, entender onde a gente se linka, né? E deu certo você trabalhar com a gente. E acho que a gente já tá junto o quê? Uns 2, 3 anos já, né? Foi em 2018. E você não era do terceiro setor, né? Como é que foi para você esse lugar? Como é que foi esse aprendizado? Como é que a ONG estava na época quando você chegou? Quais eram os problemas que a gente tinha e que você identificou que a gente precisava de ajuda? Então, não era do terceiro setor, não trabalhava com direito empresarial, e para mim foi muito difícil. Ainda hoje porque assim, pro direito não tem uma coisa muito matemática. Tudo é lei, tudo você precisa ir atrás, você precisa se cercar de todos os cuidados para que lá na frente não tenha problema, né? Então, assim, minha forma de trabalhar, eu não trabalho sem primeiro um respaldo. Então, cada assunto que chega até mim, por mais que eu já tenha trabalhado, eu vou atrás, busco para fazer o meu respaldo para que lá na frente não dê problema. E só que para mim o mais difícil não foi trabalhar com o terceiro setor. Quando eu vi terceiro setor, primeiro, numa faculdade de Direito, nós não temos matéria de terceiro setor. Não tem, não existe. Eu para te falar bem a verdade, de terceiro setor. Eu fui começar a estudar depois que eu conheci a associação, né? Aí, a parte mais difícil não foi sentar e estudar a parte legal. Foi compreender a parte da palhaçaria, que eu nunca tinha ouvido falar. Para mim, palhaço colocava o nariz e beleza. Então, quando você chegou para conversar comigo, você e a Jéssica, me falando da palhaçaria com uma profundidade tremenda, eu fiquei pensando, nossa, caramba, como é que eu vou trabalhar no terceiro setor e com palhaçaria? Então, no início, para mim, o mais complicado foi linkar a parte de palhaçaria, porque o direito, você adapta, você estuda, você senta, você Sim. consegue, né? Mas a A teoria palhaçaria... você debruça, né? Mas o dia a dia é mais difícil. Eu lembro que você, assim como a Ari, né, as outras pessoas de outras posições do grupo, participou também das nossas oficinas, né? Então, além dessa questão mais técnica, o que te ajudou a participar das oficinas? O que mudou no teu olhar quando você fez esse link entre a prática, o que a gente estava falando, que é palhaçaria, mas é dentro de um hospital e é com voluntariado, né? Então são várias coisas ao mesmo tempo. Como que foi esse processo para você? Quais foram os insights que você teve, os gatilhos? Então, quando eu comecei a trabalhar, a fazer a parte de contratos, né, a gente cuidar da parte de contratos e tudo certinho, eu senti muita dificuldade nessa parte da palhaçaria. Foi onde eu percebi que eu precisava começar a fazer oficinas. Não para atuar no elenco, não era esse o meu objetivo, nunca foi. Inclusive, no elenco eu admiro muito quem atua.
né? Porque é um estudo realmente que é muito profundo. E quando eu comecei a fazer as oficinas, eu comecei a compreender o quão profundo é a essência do palhaço. E comecei a compreender o meu trabalho também. Então, fazendo as oficinas da palhaçaria, me auxiliou não só a trabalhar com associação e palhaçaria hospitalar, mas num aprofundamento do autoconhecimento e numa melhoria da Denise como profissional. Com o olhar do palhaço, como que eu posso olhar para os meus clientes, para as outras questões? Então, o meu olhar mudou. Então, me auxiliou muito como né? profissional, muito demais. E quando você chegou, me lembro que a gente tinha, só para contextualizar, a gente tinha recebido uma consultoria para se tornar a associação. Então, primeiro assim, a gente tinha, por que que a gente quer se tornar uma associação? Porque era um grupo informal, né, e tal. Primeiro porque tinha uma perspectiva de captação de recursos, a gente sabia que demorava e precisávamos ter pessoas full times, que era eu e outras pessoas que ainda, né, vinham no grupo, e a gente pensou, pô, quais são os caminhos? E o primeiro caminho era o tal da constituição de uma organização, né? Daí você precisava ter um monte de gente e tal, e na época a gente teve até uma consultoria legal, a gente pagou por uma parte, a outra foi gratuita, mas nenhuma delas, acho que até fica de lição aqui para nós, já de início, nenhuma delas esteve tão próxima da gente como você esteve. A tal ponto de que a gente passou por 2 consultorias e a gente só foi entender que a gente tinha um monte de problemas na nossa parte documental quando você entrou. Quando você se debruçou e a gente entendeu que o nosso estatuto estava errado, tinha uma série de lacunas, a forma com que a gente cadastrava os voluntários e construía um vínculo com eles também era extremamente frágil, não tínhamos contrato com os hospitais, né, de parceria. Conta um pouquinho desse processo de forma objetiva, assim, técnica. O que você identificou, quais foram as suas principais ações e o que fez diferença para você nessa mudança toda? Enquanto associação, o que você enxerga que mudou, que você sabe que foi sua mão ali, que você fala assim, teve o teu dedo ali, se não fosse você a gente não conseguiria ter avançado nesses assuntos. Quais eram os problemas que nós tínhamos? Então, quando eu verifiquei os documentos, foi verificado realmente que até no estatuto tinham algumas lacunas que precisavam ser adequadas. Parte documental, que são os termos de adesão, porque o trabalho voluntário, a gente precisa olhar para ele, começar a olhar para o trabalho voluntário como um trabalho sério. É um trabalho como qualquer outro. Tem lei, né? Tem a lei do voluntariado, tem a lei do voluntariado, tem uma série de responsabilidades, né? Exatamente. E a parte assim do voluntariado, para iniciar, precisam ser pegos pelo menos se não todas, que a gente nunca consegue, mas a grande maioria de leis, tanto as federais, as estaduais e as municipais, para verificar qual é o requisito. Para quê? Para que lá na frente, sempre visando lá na frente. Lá na frente, a gente consiga, por exemplo, arrecadar algum valor do governo, ter o selo de utilidade pública. Porque tem um texto, né, que ele diz... tem um texto que você coloca nos teus objetivos ali, quando você vai constituir o teu contrato social, que ele vai dizer lá na frente ou não se você consegue acessar recursos, porque alguns órgãos e alguns fundos, eles exigem que esteja dito no teu documento que você faz aquela ação. E fora isso, você realmente tem que fazer aquela ação. Há um outro processo de construção, de validar se realmente nos teus objetivos, missão e propósito, se a tua organização faz. Não é só
simplesmente colocar lá, você tem que dizer qual é a finalidade do teu trabalho. E aí você tem que fazer esse link, que não é uma coisa fácil, né? A gente passou quanto tempo fazendo isso, né? A gente passou bastante tempo só cuidando disso, porque quando um documento que é muito delicado para a gente tratar é o estatuto. No Google tem vários modelos, né? Jogou no Google modelo de estatuto tem vários. Sim. Só que o que acontece? Está adequado para a minha associação, para a minha finalidade, para a minha missão, para a minha visão, para os meus valores, para o meu trabalho num todo. Porque se não estiver adequado, vai dar problema. Uhum. E depois que o estatuto ele está montado, é possível alterar? É possível alterar. Mas ele vai dar um trabalho para verificar, para ver o que está certo, o que está errado. E do estatuto geram outros documentos ainda, que é o regimento interno, é o termo de adesão do voluntariado. Por que o Contrato com termo de hospitais. contratos com os hospitais? Porque o que acontece? Os voluntários, eles precisam ter um termo de adesão, dizendo ali o trabalho, horário, coisas básicas, objetivas. É um contrato objetivo, como se fosse um contrato mesmo, só que objetivo, o nome é termo de adesão. Por que termo de adesão? Porque lá numa lei cita como termo de adesão. Então, tudo é vinculado, na verdade. Ah, mas eu tenho trabalho voluntário, está constituída a associação, só que não tenho termo de adesão. Pode dar problema? Pode dar problema. Faltando um documento pode dar problema também. Por quê? Problema trabalhista, previdenciário e outros que a gente sabe que pode. E a gente vê assim, que tem alguns grupos que entram em contato com a gente, né, pedindo ajuda também, a gente pede ajuda para outros também que estão há mais tempo. E assim como a ideia de mudar para o estatuto inicialmente foi por uma questão de estrutura de recursos. Mas aí a gente foi se deparar que assim, o recurso é o que menos importa, o recurso financeiro, porque a Constituição ela protege as parcerias que nós realizamos, né? Então é desde o voluntário, desde o hospital, de alguém que quer fazer uma doação ou a saída de algum valor, enfim. Então assim, ela protege a organização como um todo, ela organiza essas caixinhas para que o ser humano lá na frente, né, que é um ser mutável, que hoje você tem uma parceria muito sólida e muito bonita, mas amanhã muda, né, e os laços eles se rompem. Então a gente começou a ver que no momento que os laços se rompiam, a Constituição, a finalidade de ter isso tudo organizado deixava bom para ambos os lados. E foi uma coisa que você trouxe, né? Porque antes a gente só tinha um estatuto e você trouxe o que era a responsabilidade disso tudo. Porque decorrem de tudo, né? Na verdade, assim, a gente quer entrar nós queremos entrar num hospital. Podemos entrar sem um contrato? Claro que pode, né? Se o hospital concordar e faz os termos do hospital, ok. Mas o porquê do contrato? O contrato, ele é um documento legal que a gente tem. Se der problema, está previsto no contrato. A mesma coisa é o estatuto. No estatuto precisa estar previsto tudo o que pode ser que dê problema. Então a gente sempre verificando lá na frente. E tem que conhecer, né, a organização, porque você tocou num ponto um pouco anterior que falava assim, que existem diversos modelos de estatutos, né, que você pode acessar. A gente recebeu de alguns amigos, né, tipo, verificou de outras organizações e tal, e nenhum deles se encaixava o que a gente estava fazendo. Então, assim, não é um padrão, pode dar uma base, de algumas coisas são padrões sim, mas a finalidade é a que vai mudar tudo, né? É a tua atividade, o que você faz lá na ponta e para dentro, com os seus stakeholders, que a gente chama também, é isso que muda, que vai diminuir a complexidade ou aumentar também, né? Exatamente.
Por isso essa proximidade com a causa de entender. Exato. E o porquê de ter um advogado atuando junto? Isso, no meu ponto de vista, é muito importante. Por quê? Porque o advogado ele tem a visão técnica e a visão legal, né? Então, assim, sabe, mas eu não sei trabalhar com determinado assunto, mas sabe onde procurar. Vai sentar, vai estudar e vai conseguir atuar, né? Então, é preciso nesse aspecto, para assinar contrato. Um contrato tem muito termo técnico. E se eu não sei o termo técnico, eu posso responder lá na frente, porque eu assinei um contrato sem saber o que eu estava assinando. Isso a gente vê no dia a dia, não é só o contrato da associação, mas é o que a gente vê no dia a dia, na verdade. E os outros contratos também que vão surgindo, né? Que nem a gente teve agora o registro de marca que a gente estava fazendo, que nós passamos um tempo fazendo isso, e aí, de repente, a gente foi analisar e tinha uma série de coisas lá que, né, de valores, né, que estavam sendo cobrados errados, né, e aí nosso financeiro também nos deu uma ajuda e tal. Então, tem assim, não é só o contrato social, né, vamos dizer assim, né, o estatuto, a gente tem ao decorrer uma série de coisas que acontecem que a gente precisa da tua ajuda, precisa de você à frente, né? Exatamente. E até para estar na hora lá de verificar algum documento, alguma coisa, saber para quem ligar. Olha, eu preciso resolver isso agora. E se não tem um advogado junto, atuando, primeiro porque não vai conhecer a realidade da associação, né? Sim. Porque se você conhece, é mais fácil. Para mim, hoje, é mais fácil porque eu compreendo, assim, 1% da palhaçaria. Então, eu já sei mais ou menos onde andar, onde não andar. E se o advogado não tem um conhecimento profundo, ele tem o conhecimento técnico. O serviço vai sair, vai sair. Uhum. Só que pode ter ali algum equívoco, alguma coisa que a gente poderia prever se tivesse ali junto, atuando no dia a dia, Com a organização. sabendo o que é. Porque hoje eu vejo que faz muita diferença mesmo, assim, né? Porque você está imersa na organização. Hoje, numa questão de ordem no grupo, eu sou o presidente, mas você é o jurídico, então eu posso até decidir, mas se não tiver o teu aval, né, não vai estar seguro. Se não tiver o aval do financeiro, não vai estar seguro, enfim. Então, de um contador também. Então, mas faz diferença quando você tem o olhar do que a gente está fazendo, né? Porque não é só o olhar, como você disse, padrão. Você tem que conhecer um pouco do que é o hospital, tem que conhecer um pouco do que é o ambiente artístico, do que é o voluntariado. Então, isso faz uma enorme diferença mesmo, não só no trabalho como um todo, mas até na própria convivência, no convívio, nos insights, né, e tudo mais. Até da gente conseguir, quando tem alguém próximo, mandar para ir fazer algum curso, como você já participou de alguns, né? Então isso é importante. Queria que você trouxesse assim, não sei se você lembra, a gente nem programou isso, mas um momento que a gente teve no Nariz e que foi de gerenciamento de conflito difícil, que por estar respaldado juridicamente a gente não teve um problema. Pode repetir, fazendo favor, que deu uma travada. Tá. Queria que você trouxesse assim algum caso. Filhão. Meu filho tá aqui no home office. Queria que você trouxesse alguma situação em que, por estar organizado nesse quesito, a gente não teve problemas maiores, algum conflito que a gente tenha tido, que você identificou assim, se a gente não tivesse isso previsto, a gente teria tido problema enquanto a associação. Problemas que tiveram
A maioria, sim, relacionado com parte de contratos. Né? A parte de contratos, se não tivesse totalmente organizado, por exemplo, nós não conseguiríamos entrar em hospitais, porque alguns, inclusive, pediam. Outros, a lei exige, para alguns recursos, a lei exige que tenha a comprovação de que você atua naquele segmento. Como é que se comprova? Com o contrato. Então, na maioria, sim, é relacionado realmente com a parte de contratos, que eu identifico, assim, que seriam os mais pontuais mesmo. Acho que é a relação de que depende realmente, acho que do outro, né? É aquilo que a gente falou, que quando começa uma parceria, a gente só vai entender se vai ter algum tipo de problema quando essa parceria ela se rompe, porque nenhuma parceria é para sempre. Inclusive a nossa, né? Que seja longa, mas a gente tem que prever, inclusive, aquelas mais benéficas, porque é onde está dando tudo certo que pode dar errado. Então a gente tem que se precaver também desses momentos, né, para que a gente consiga ter uma certa distância também do que é a organização, do que é o trabalho e do que são também as pessoas, né? Porque a gente começa numa amizade fazendo isso devido a uma causa. E aí, por uma série de mudanças de comportamentos ou de objetivos, a amizade acaba também sendo interferida por essa relação de contratos, né? Então, é importante ter uma seriedade em cima disso também, né? Não só quando o bicho está pegando, né? É importante porque nós temos, assim, eu falo mania, né? Ah, mas eu vou atrás de um advogado para fazer um contrato que eu consigo pegar na internet. É tão fácil. Só que assim, se você pegar um contrato que não vá te ajudar lá na frente, né, que seja um contrato totalmente aleatório, você terá problemas, seja em qualquer aspecto, de qualquer segmento. Porque existe uma evolução, né? Porque eu me tornei uma organização, então eu tenho uma série de responsabilidades em cima disso. E aí, Sim. fora isso, se eu quiser realmente acessar recurso, eu vou precisar de uma série de certificados que a advogada precisa saber. Eu vou precisar ter um relacionamento com as empresas quando esses recursos começarem a entrar e com a equipe de captação, se for externa, equipe de projetos, enfim. Então você começa a crescer de fato e você precisa saber como organizar isso. E se você não tiver um profissional que conhece e que seja extremamente competente, uma única parceria que você faça que seja errado, você perde, você coloca tudo a perder, né? Eu estava conversando com uma colega esses dias, que é de uma outra associação, que por um erro do estatuto, ela não consegue desligar um voluntário que está dando problemas, né? Então, e o voluntário não quer sair. Então, assim, pense o tamanho do problema para gerir uma situação dessa, né? Então, assim, às vezes é um pedacinho ali que você deixa de tomar cuidado que pode colocar o trabalho da associação a perder. Por exemplo, a gente receber uma associação começa a receber um processo, né? Um processo de caráter trabalhista em cima de um voluntariado, a organização nem tem caixa, ela fecha as portas, né? Sim. Ou perde o E, direito de utilizar o nome, enfim. e até a questão mesmo de seriedade perante a sociedade, né? Porque Sim. se nós estamos legalmente constituídos e entramos num local de trabalho, no nosso caso, num hospital, é mais sério do que se fosse alguém que faz um trabalho sem estar devidamente constituído. Então, se nós temos toda essa Constituição, olha, está aqui o nosso estatuto, está aqui o regimento interno, tem aqui o termo de adesão, então a seriedade é maior. A responsabilidade vem junto? Vem junto, como assim qualquer coisa no nosso mundo civil. Mas a questão primordial é a seriedade do nosso trabalho, de como nós tratamos o nosso trabalho. E você acha que
nesse período, por exemplo? Até abrindo parênteses aqui, pessoal, tiver dúvida, coloca aqui, tá? Aproveita aí. Já vou aproveitar a dúvida então da Lenita, que ela fala o seguinte: uso de imagem sem autorização do instituto, como proceder? Primeiro Então, que a gente não tem, né? Oi? Primeiro que a gente não trabalha sem a utilização, né, devida, mas pode acontecer, e aí é com você. Então, Benita, isso que até eu ia falar, o que o Du já falou também, né? Eu não indico trabalhar sem estar tudo documentado certinho. Tanto com quem presta o serviço, quanto no lugar onde você está. Por quê? Porque pode gerar processos futuros. Se eu tiro uma fotografia de alguém, mas eu estou na associação, estou lá no hospital e tiro a fotografia de alguém, e essa pessoa não me autoriza, cabe o processo contra a associação? Cabe. Cabe contra a associação, cabe contra o hospital que permitiu, cabe contra o voluntário, cabe contra... Cabe contra qualquer um ali, né? E quem responde, e na verdade, assim, cabe um processo contra o voluntário? Cabe. Só que de quem é o voluntário? É da associação. Né? Então, sempre vai cair ali. Sempre vai cair na associação, no local onde presta o serviço, né, o trabalho voluntário. E até mesmo do voluntário. Se nós temos voluntários, os nossos voluntários precisam necessariamente ter um termo de autorização de uso de imagem. Uhum. Eu posso ser processado por um voluntário se eu não tiver o termo dele? Claro que posso. Uhum. Né? Então, e cabem outras medidas legais também. Então, ela disse aqui também, né, quando um participante sai e usa o jaleco com a marca da associação que saiu, né? Então, primeiro que o jaleco não é da pessoa, isso precisa ficar muito claro, né? E aí a gente também tem termos para isso, né, e responsabilidade com o uso da marca também, né? Exatamente. Nessa questão, precisa estar previsto no estatuto, no regimento interno, no termo de adesão, porque cabe exclusão, cabe advertência, cabe suspensão, depende da gravidade do ato praticado. E se a pessoa sai da associação e sai com crachá, com jaleco, primeiro porque nem deveria, né? Então, recolhe. Se a pessoa saiu da associação, recolhe esse jaleco, recolhe o que essa pessoa possa ter. E até mesmo como forma de se prevenir. Pode avisar o local onde o voluntário trabalhava? Pode. Olha, a partir de hoje, fulano não faz mais parte da associação. Porque senão o local onde eu presto serviço, de boa fé, ele me deixa entrar, só que eu não estou mais na associação, não estou mais atuando. Sim. A gente teve um caso fictício, que inspira a história real, que a gente teve um voluntário que estava com um familiar doente, né, no hospital, e a gente estava de férias, né, então nenhum voluntário podia pisar lá. Eu não sei se é da tua época isso, acho que é sim. Não. E a voluntária usou o crachá para colocar, além de entrar, né, de uma forma que não poderia, que era usando o crachá da associação em vínculo com aquele hospital, colocou mais pessoas para dentro do que deveria. Então ela cometeu várias penalidades. A gente teve que dar uma advertência e tudo mais, e a pessoa acabou saindo depois porque, né, não estava mais no momento, enfim. Mas assim, a gente tinha um respaldo jurídico, né? A gente tinha isso no estatuto. Acho que naquela época até tinha algumas coisas erradas, mas isso previa. Que é o seguinte, assim, se você virar uma organização social, Lenita,
que é constituída, você precisa prever também uma série de coisas, e uma delas é a utilização da tua logo, né, do teu nome. Só que aí tem uma outra questão também, que daí foi onde a gente começou a correr atrás agora, a gente conseguiu registrar a nossa marca aí depois de um bom tempo, um período, que é, você precisa ter um registro da sua marca também. Porque se você não tem um registro, não tem como você provar que uma coisa é tua, se essa coisa ela nem existe juridicamente, né? Então, tem uma série de coisas que tem que tomar cuidado, né, Denise? Aí a Denise pode falar melhor aqui como que a gente lida com isso, com relação a logo, camiseta, quais são as boas práticas que a gente tenta passar para eles com relação a isso. Então, as boas práticas que a gente tenta passar para eles, né? Inclusive, documentado, né? Sempre isso documentado, até mesmo as boas práticas. A questão no caso da atuação do palhaço dentro do hospital. Está documentado, inclusive, no estatuto, termo de adesão, que ele não pode entrar num hospital, por exemplo, fora do horário dele, que é regulamentado. Ah, mas onde que diz o horário que a pessoa atua? No termo de adesão do voluntário. Lá diz o dia, o horário. E esse cuidado nós precisamos ter. O uso do jaleco. Não é em todo lugar que a gente pode utilizar o jaleco. Né? Então, está documentado. Então, para que nós possamos exigir, precisamos documentar. Primeira coisa, está no estatuto? Se não está, já é um alerta vermelho. Opa, então nós precisamos... E aí, aqui um parênteses até com relação à gestão de pessoas, galera. Não adianta você ter um estatuto também e você não saber como passar isso para as pessoas do grupo. Né? Que eu participei de um outro coletivo que assim, tinha lá o estatuto e a pessoa falava assim, tá no estatuto, mas nunca tinha sido feita uma reunião para explicar o que é o estatuto, eu nem sabia o que era aquilo. Né? Então, assim, você tem que explicar o que é um estatuto, você tem que fazer uma reunião, você tem que dizer o que cada coisa compete, você tem que mandar ele na íntegra para esses voluntários, para que eles possam ler, para que eles possam questionar você também, para que eles também possam ter o direito de dizer sim ou não. A gente tem uma cláusula, inclusive, eu não lembro qual é, mas ela fala assim que a gente cita uma série de comportamentos ilícitos que não convêm ao nosso propósito, que se for comprovado que a pessoa ela realizou, inclusive utilizando a camiseta ou qualquer coisa que identifique a organização, ela é cabível de uma série de medidas, desde de ações de alinhamento verbais até isso ser documentado, e aí um, dois, três advertências, afastamento, enfim, a pessoa ainda pode recorrer, aí tem uma série de coisas. Então, assim, tem que ter isso na ponta da língua, né? Tem que ter isso na mente, e isso organizado com os teus liderados, porque se a pessoa tem consciência de que em algum momento você teve uma conversa com ela, ela tem uma cópia disso, mesmo que ela esqueça, você pode retomar com ela. E ela tem, se você tem a assinatura dela, não tem como ela dizer para você que ela não estava ciente, né? É um capítulo próprio, Eduardo, sobre os direitos e os deveres dos associados, dos voluntários, né? Então, cada detalhe desenhado de uma associação precisa estar explicitado. Lógico, o estatuto ele não vai prever tudo. Pode fugir alguma coisa do controle? Claro que pode. Sim. Porque até a sociedade ela é mutável. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. As relações são mutáveis, nada é permanente. Sempre dá tempo de mudar tudo, né? Ah, mudou uma ação aqui, eu vou mudar o estatuto. Não tem como, né? Tem que fazer ata, tem que registrar um monte de coisa, né? Até porque é muito moroso, né? A questão de você mudar um estatuto não é tão simples. Ele é moroso. Primeiro porque você precisa ser avaliado. Depois precisa ser colocado para todas as pessoas que estão ali. Precisa ser explicado. As pessoas numa reunião vão dizer ou sim ou não, se concordam ou não.
precisa ser mudado cláusula. Depois vem a parte, né, que é a mais burocrática, que você vai no cartório, enfim. Então, ele é moroso, não é algo simples. Porém, nós podemos prever muita coisa, pode ser previsto sim. Inclusive, a questão da admissão, da demissão e da exclusão do associado ou do voluntário. Isso é um capítulo que é muito sério. O Estatuto ele precisa ter um capítulo dedicado a isso. De que maneira a associação pode agir? Terá a deliberação da diretoria? Não terá? Quando? Qual que é o quórum? Então, é uma série de regras. E até o que o Edu falou também sobre o contraditório. Precisa estar previsto no Estatuto que a pessoa ela pode levar uma advertência, ela pode levar uma exclusão, porém, ela tem um tempo para entrar com um recurso para a administração, para evitar uma outra série de problemas, né, lá na frente. E aí também faz uma total de diferença também a gestão, né? Porque não adianta você ter um processo jurídico extremamente desenhado, como eu já ouvi algumas pessoas, né, tentarem organizar no sentido assim, mas está no estatuto, mas está na lei, não sei o quê, mas não tem um relacionamento saudável com as pessoas, porque faz uma diferença. Acho que no tempo que a gente tem de nariz, acho que a gente deu apenas uma advertência, né, de 100 voluntários que já passaram, com 40 ativos hoje, e as outras pessoas, assim, foi um processo de consciência onde a relação não dava mais e as pessoas precisaram sair. A gente nunca teve um caso de realmente chegar na pessoa e falar assim, olha, não dá mais, tchau, sai fora, a gente de desligar de fato. As conversas eram francas. Será que a gente está dando certo dessa forma? Será que, sempre nessa suposição, né? Será que não é melhor cada um ir para o teu canto, do que ter essa postura da liderança também de querer utilizar do teu poder jurídico para querer executar uma ação de fato de exclusão de uma pessoa? A gente tem que lembrar que o processo ele previne, mas ele não é responsável pela forma com que você lida com quem está abaixo de você, né? E nem quem está acima. Então é importante falar isso também, né? Então, é o que a gente chama de direito humanizado. Eu gosto muito dessa palavra humano no direito. Por quê? Porque a lei ela é fria. É o que diz ali, eu tenho esse dever, eu tenho esse direito, qual que é o meu direito, qual que é o teu direito. Então, a letra da lei ela é fria. Só que quando nós vamos colocá-la em prática, nós precisamos olhar para os relacionamentos, porque são pessoas envolvidas. Independente se é relacionamento de empresa, patrão-empregado, né, associação, associado, voluntário, independente, são relações humanas. E as consequências, até tem consequências legais? Tem. Só que podem haver consequências para a vida daquela pessoa. Então, nós estamos trabalhando com a vida das pessoas. Até o Edu tocou num ponto assim que eu até gosto de tomar muito cuidado, que é o da exclusão. Saber se chegar ao ponto de precisar excluir alguém, isso é algo muito grave, é uma consequência muito grave. Não só para a organização, mas para a própria pessoa que está sendo excluída. Gera um sentimento nela, gera um sentimento nos demais que estão vendo aquela exclusão. Então, antes de tomar qualquer atitude precipitada, parar, respirar, verificar. Tá, o que a lei me diz? Isso e isso. Mas levar para a parte humana. Eu realmente preciso tomar essa ação? Uhum. Ou eu posso tentar dialogar, posso tentar resolver de uma outra forma? E aí que entra a negociação, aí que entra a mediação, que eu também particularmente, isso é uma tendência minha, eu amo a mediação. E muita coisa hoje nós conseguimos resolver pela mediação.
Não precisa entrar no processo muitas vezes. Na mediação, na negociação, a gente já consegue resolver. E é muito melhor porque o processo a gente sabe que ele é moroso, é caro, tem custas, e na mediação, além de ser mais rápido, são as duas pessoas que estão ali dialogando o que é melhor para elas, e quem é melhor para saber o que é melhor para si do que as pessoas envolvidas. E a gente ainda está falando de um propósito, de pessoas que se unem por um propósito e rompem por N motivos, né? A grande incidência de pessoas que saem do nariz e ainda é pequena, porque a gente tem aí uma permanência na média de 2,8 anos, as pessoas ficam no grupo, né? Fazendo uma média geral. Elas saem porque ou foi trabalhar, ou mudou de emprego, né? Ou evoluiu para alguma outra coisa, mas são poucos os conflitos que nós temos. Nós já tivemos, né? Isso não quer dizer que a gente é perfeito, a gente já cometeu alguns erros, nós já perdemos pessoas, sim, né? E pessoas também tomaram as suas decisões, e nem sempre esse rompimento ele é fofo. Acho que é a palavra, né? Não é aquele rompimento, pô, eu queria romper. Acho que ninguém quer romper com ninguém, né? Quando as opiniões mudam. Mas há uma forma de ter conflitos sem precisar ir para vias de fato muito maiores, né? Conflitos eles existem, não há problema nenhum as pessoas romperem as parcerias, é um direito de ambas as partes, mas há limites desse estresse. Quando chegar a um limite, recorre ao processo jurídico, recorre à mediação, por isso a importância de ter um profissional, para você que está ouvindo aí, uma dica legal de ter uma profissional que entende do assunto, porque nós, enquanto líderes, independente se a organização ela é complexa ou não, se ela acabou de começar ou está mais para frente, a gente tende também a ter uma proximidade muito próxima, né? De estar muito próximo com a pessoa, né? Eu tô fazendo um trabalho aqui, a gente convive junto e quando vem o conflito a gente tem dificuldade de separar o que é a pessoa e o que é o trabalho. E aí é importante ter alguém de fora para colocar a tua cabeça no lugar e a da pessoa também, né? Para que a gente entenda que a gente está passando por um processo de conflito, que ele não nos pertence, né? Faz parte daquilo ali que está acontecendo, mas depois passa, cada um vai seguir tua vida e ninguém quer o mal de ninguém. Então é importante ter uma profissional que entenda do assunto para ajudar nesses processos de conflitos. Até porque se nós levarmos em consideração conflitos do nosso dia a dia mesmo, quando chega no conflito, os ânimos estão exaltados, tanto de um quanto de outro. Então, ali dificilmente sairá um acordo, sairá uma mediação, alguma coisa assim. Não será conciliado. Enquanto A está dizendo C e o B está dizendo D, ali não se resolve nada. Onde é que entra o profissional nesse caso? Como uma terceira pessoa, como uma visão neutra da situação, né? Até por isso também da seriedade com quem a gente trabalha, porque ela precisa ter essa cabeça mais fria, né? Nesse aspecto, para poder ponderar as duas partes, para que as duas partes possam conseguir refletir e ali sair, realmente dialogar, sair um acordo. E eu acho que é importante também falar, porque tem essa mediação, né, que é feito, mas assim, a diretoria jurídica, ela salvaguarda os objetivos da associação. Sim. Né? Então, por isso que a gente começou falando lá no início da importância de você saber quem está com você. Porque, assim, é um corpo jurídico da organização. Então, assim, sempre vai olhar para a parte humana das partes todas, mas sempre vai pender para a organização, porque ela defende os direitos da organização também. Né? Então, também tem que ter esse cuidado, porque eu já vi situações de quem estava nessa posição de defesa da organização pender para o outro lado, ficar frágil, né? Então, também tem que saber em que caixinha colocar cada coisa. Aí foi falado aqui, daqui a pouquinho a gente está finalizando também,
como funciona o custeio do trabalho de orientação burocrática como associação voluntária? Eu não entendi a pergunta. Para quem esse custeio? Para nós? Para parcerias? Dentro do Nariz, a Denise ela é parte da organização. Então, se a gente tem algum projeto que prevê recurso para essa área, a gente remunera. Se não, se a gente está todo mundo como 0800, né? E aí ela compra a causa com a gente. Quando é uma organização de fora que pede um auxílio para nós, a gente tem um valor menor, social, né? Mas aí a gente cobra porque também onera o trabalho dela e da própria associação também. Teve uma outra coisa aqui que ela falou. Um psicólogo do grupo auxilia bastante nos processos de conflito, quando é no relacionamento em grupo. Nos processos jurídicos, acredito que é mais algo que é advogado que tem que cuidar, né? O advogado. Enfim, acho que é isso, né? A gente conseguiu passar um pouquinho. Queria que você deixasse aí, fechasse pra gente o que você ainda acha que deveria ser falado nesses 4 minutos aí, que é importante. Talvez Então, não tenha sido falado. E talvez eu não falei, você falou. O que eu penso ser importante para quem pretende, quem quer trabalhar pro bono com uma associação. Primeiro, conhecer bem o trabalho da associação, o trabalho com quem você está trabalhando, porque isso ajuda muito. E é muito, gente, muito gratificante mesmo fazer esse trabalho. Até eu não canso de falar que eu sou imensamente grata, porque você conhecer esse trabalho profundamente, fazendo oficinas, inclusive voltado para a nossa área, que é o da palhaçaria, isso me trouxe uma visão assim totalmente diferente, um autoconhecimento muito grande e me ajudou demais, me melhorou muito a minha atuação como advogada, porque hoje o meu olhar é diferente. O meu olhar hoje para a letra da lei, não tem como não ser, né? Porque senão não seria advogada. Mas também para o humano, porque só existe o direito porque existe pessoas, porque existe a parte humana. Então, nós não podemos deixar de esquecer da parte humana, não só técnica, mas unir os dois, que é muito possível, e quando a gente une, é sucesso na certa. Obrigado, Dê. E você que está ouvindo aí em algum lugar do planeta, ou fora talvez, em alguma galáxia extremamente distante, a gente nunca sabe, né? Ou de forma espiritual, ou alguma coisa desse sentido. Quer trocar mais sobre esse assunto com a gente? Manda uma mensagem, diz um olá. Se for alguma coisa que a gente não falou e que você gostaria de trazer também, traz pra gente. E vamos contribuir para a palhaçaria hospitalar no país, entre grupos, para que a gente construa uma rede um pouco mais colaborativa entre nós, principalmente nesse momento de pandemia. A gente não quis falar muito sobre isso nesse momento. A gente quis trazer algo que está latente e que possa ser usado de forma atemporal, né? Então, é isso. Obrigado, Dê. Obrigada, Du, pelo convite. Estamos aí. Um grande abraço. Pessoal, muito obrigado por estar aqui. Gostaria de agradecer também a todos os voluntários do Nariz Solidário, nossos amigos, nossos parceiros. Quem? Campinas. Campinas, um monte de lugar aqui. Campinas, abraço aqui de Campinas. Então, gostaria de agradecer os nossos voluntários, os nossos parceiros que fazem com que o nosso trabalho aconteça, nossos parceiros dos próprios hospitais, a toda a equipe que está aí pronta a nos ajudar e a nos receber também. Beleza? Beijo pra vocês, vai ficar aqui no IGTV e posteriormente vai virar um podcast. Tchau, tchau. Tchau.